em tempos a Shell tinha um film unit e encomendava documentários. E um dia encomendou um documentário ao Manuel de Oliveira e ele não o podia fazer, tinha ainda a fábrica das passamanarias e outras coisas, e decidiu delegar no Paulo Rocha e em mim que fizéssemos esse documentário. Foi assim que eu o conheci a primeira vez, pessoalmente. E passava-se em Cefer do Voga. Era sobre uma experiência agrícola em Cefer do Voga, que de resto depois se estreou no Monumental em Lisboa. Mas o verdadeiro momento em que eu o conheci pessoalmente foi nos antigos laboratórios da Oliceia Filmes, em que o José Fonseca Costa organizou uma sessão para o José Cardoso Pires e para mim, e eu vi a caça. E devo dizer-te que fiquei absolutamente estupefacto com o filme, arrasado com o filme. Achei logo que era um dos pontos de referência possíveis para um futuro cinema novo português, se quer-se que diga. Que de resto não seguiu muito essa via, do meu ponto de vista, infelizmente não seguiu muito essa via, mas que devia ter seguido, porque é um filme absolutamente extraordinário, que combina quer o lado documental, quer o lado ficcional, que depois o Manuel de Oliveira desenvolveu, inclusivamente noutros filmes, desde o Ato da Primavera e mesmo nos filmes puramente de ficção dele. É difícil de separar aquilo que há do grande documentarista à escala mundial, que é o Manuel de Oliveira, e do grande metteur en scène, do grande criador que ele é quando faz ficção. Quer sejam textos da Agostina, quer não sejam da Agostina. Muitos são da Agostina, mas outros não são, e são absolutamente fantásticos. O Non, por exemplo, e outros assim, que é dele, creio eu, completamente. Mas a primeira vez que eu conheci verdadeiramente o Manel, não pessoalmente, mas como cineasta, foi em Londres, quando eu estudava cinema. E ia muito para a biblioteca do British Film Institute e para o National Film Theatre e fui consultar uma lista a saber se havia alguma coisa de cinema português na Cinemateca Inglesa. E havia o Douro Fana Fluvial, era o único filme que existia português. E eu nunca tinha visto o Douro Fana Fluvial, vi em Londres. E foi outro murro no estômago. Eu tinha ouvido falar muito do Douro, mas uma coisa é ouvir falar do Douro Fana Fluvial e outra coisa é ver a força e o lado absolutamente fora deste mundo daquelas imagens, sobretudo a força daquelas imagens, das caras das pessoas, dos locais, da Ribeira e tudo isso. De modo que foi assim que acabei por criar eu próprio uma espécie de mito na minha cabeça do Manuel de Oliveira, que depois, no conhecimento pessoal dele, o tornou para mim muito mais próximo e muito mais humano, porque o Manuel de Oliveira tem um grande sentido de humor. Há de alguém com uma energia que me deixou absolutamente, e neste caso sim, absolutamente, como dizem os franceses, abasourdi. Como é que aquele senhor de 60 anos, na altura ele tinha 60, 62 ou 63 anos, ele era muito mais ligeiro e muito mais, fisicamente, ele era muito mais ligeiro que qualquer de nós, eu ou o Paulo. O Paulo um bocadinho menos do que eu sou um bocadinho mais mexido que o Paulo, talvez pela minha altura, o Paulo é mais alto que eu, mas o Manuel de Oliveira era surpreendente. E ainda hoje é surpreendente. Eu fico absolutamente... como é que eu tenho a dizer? Fico absolutamente espantado. Como é que ele ainda hoje tem a energia que tem. Eu diria que o Manuel de Oliveira é um caso, até como criador, é um caso daqueles casos no bom sentido do termo, de brutalidade criativa e física, como o Picasso, por exemplo. São pessoas que são como as árvores, de certa maneira, as grandes árvores.
Os Castanheiros, por exemplo. Isso até já vinha um pouco de trás, no final dos anos 50, quer o Nuno Portas, por exemplo, quer o João Bernardo da Costa, insistiam, e isso tinha importância para nós que andávamos pelos cineclubes, muito no Manel de Oliveira. E daí, mas o Manel de Oliveira não filmava nessa altura, e daí a curiosidade que tínhamos para ver, pelo menos o Douro Faina Fluvial. Depois vimos, eu lembro-me perfeitamente de ter visto Salver no Cinema Império em Lisboa, O Pintor e a Cidade. Foi o primeiro ensaio de cor que ele fez, e que é um belíssimo filme. Depois vimos A Casa do Meu Irmão Júlio, por exemplo. E depois vimos O Ato da Primavera, depois vimos a Caça, e percebia-se que era qualquer coisa que nós tínhamos uma referência no cinema português da qual podíamos reivindicar em relação àquilo que se passava nos anos 50 até chegarmos nós no princípio dos anos 60, o Paulo Rocha e eu. Basicamente estes dois, os Verdes Anos e o Belarmino. E aí não houve uma ruptura com o Oliveira, pelo contrário, nós tínhamos pegado na herança que ele nos tinha deixado, na herança de cinema que ele nos tinha deixado, particularmente o Paulo Rocha, bastante, e eu próprio, com o Belarmino, tentando aproximar-me do vigor e da energia que ele tinha tido, que eu tinha visto no Douro Faina Fluvial. E depois ele acabou por ter uma enorme importância para nós, porque ele era uma espécie de bandeira nossa, digamos assim. A história do próprio Manuel de Oliveira confunde-se quase com a história do cinema. Repara, até extraordinariamente, o cinema tem 100 e tal anos, 100 e poucos anos. E o Manuel continua a fazer filmes e espero que continue. O Manuel é muito parecido, eu vou dizer-te uma coisa. Acho que se eu tivesse que definir o Manuel, definia-o com um plano de um filme dele, do Non ao Vanglória de Mandar, que é o travelling inicial sobre aquela grande árvore, que é um travelling sublime, inefável, e que é igual a ele. Ou seja, aquela árvore, por um lado, dá-nos a sombra, e muita gente fala disso, que o Manuel de Oliveira nos faz sombra a outros cineastas, que é uma árvore que esconde a floresta, a pequena floresta do cinema português. Há alguns cineastas que dizem isso, mas é uma árvore que a gente acha que vai durar para sempre. É uma espécie de catedral. E o Manuel de Oliveira não tem apenas um lugar de cinema português, porque esse é mais do que óbvio, e é evidente, atravessa as várias fases da história do cinema português, praticamente desde o mudo. Convém lembrar que o Douro Faina Fluvial foi feito em mudo, e só depois é que levou a música do Freitas Branco. Mas a coisa que é extraordinária para este pequeno país, tem uma pequena cinematografia, é que tenha alguém que atinge, eu diria, isto vai parecer uma hipérbole, mas não é, atinge a dimensão de um Griffith. Como é que este pequeno país, onde as artes, de um modo geral, são tão maltratadas e os artistas estão maltratados, sobretudo os criadores, não estou a falar de artistas, estou a falar de criadores, tem um criador que é uma referência não apenas portuguesa, mas à escala do mundo do cinema. Ele vai passar, ele já é parte desse panteão de grandes criadores, daqueles que de facto deram corpo e forma à arte das imagens e dos sons. E este é um lugar que dificilmente mais algum outro cineasta português vai ocupar.